Teria como você explicar, Clóvis, o que é o existencialismo? Claro, claro. Vamos arrancar aqui para 6 meses, né? Mas dá para fazer também em formato adequado, né? Bom, eu vou começar propondo assim. Imagina que se os gregos tivessem razão, né? E os gregos pensavam mais ou menos assim. A natureza nos dota de características, atributos essenciais que nós devemos implementar ao longo da vida e buscar a excelência através deles. E esses atributos são os que são porque assim nós integramos o cosmos da maneira adequada. Então, viver bem é viver em harmonia com o cosmos. Então, o que aconteceu nesse jeito de pensar, né? Aconteceu que quando você nasce, você já tem uma essência, você já tem uma natureza, você tem o que Sócrates chamava de daimon interior. Você tem uma essência e aí a vida boa dependerá de você implementar essa essência e viver a vida que é essencialmente a sua. Você pode tirar o cosmos e colocar, por exemplo, Deus. Deus tem um caminho para você. Deus, né, te deu alguma coisa, Deus, papá. Então, você percebe que nesse caso, a vida vem depois, a essência vem antes, né? Eu vou pegar um outro cenário, né? O gato é Epaminondas. Ele primeiro é gato. E por ser gato, vive como gato. Então, primeiro veio o ser e depois veio a vida. Ficou claro isso? Uhum. É um terceiro exemplo, uma tesoura, né? Imagine um mundo antes da tesoura. Aí imagine o primeiro cara que pensou: caramba, seria interessante um instrumento que pudesse cortar papel com mais eficiência. E seriam 2 lâminas que se justaporiam justamente em cima do papel e cortariam, mas para movimentá-la talvez pudesse ser com os dedos, e aí deveria ter um lugar para enfiar os dedos. E aí então ele monta a ideia de tesoura. E aí primeiro veio a ideia de tesoura e depois vieram as tesouras do mundo, essas que existem na sua gaveta. Então, nesse caso da tesoura, do gato e do mundo grego, primeiro veio uma espécie de definição do ser e depois veio a vida. E a vida tem que se alinhar à essência, né, da tesoura, do gato e de mim mesmo. Beleza isso? Isso seria uma espécie de essencialismo. Primeiro a essência, depois a existência. Primeiro a essência, depois a existência. Aí vai surgir, então, no século XX, um filósofo muito famoso, muito popular, muito pop, muito conhecido, chamado Jean-Paul Sartre, que também foi casado com uma outra filósofa super conhecida, chamada Simone de Beauvoir. Bom, esse casal realmente marcou a vida intelectual da Europa ao longo do século XX. Ele se engajou em tudo que foi causa pela libertação da Argélia, na Segunda Guerra Mundial, causas de outros tipos, ela no feminismo e tal. Então, eles participaram de tudo. Bom, e ele foi o primeiro cara que disse a seguinte frase: na vida humana, a existência precede a essência. Significa o quê? Ele delimitou na vida humana. Então, por exemplo... sim, claro. Pro gato não valeria isso? Não vale. Ok. Não vale, né? Então, o que ele diz? Que o exemplo da tesoura é dele, não é meu não, né? Até haveria melhores, mas eu disse porque foi ele que falou, né? Num texto chamado O Existencialismo, é um humanismo, que é uma palestra que ele deu, na verdade, na televisão, muito popular e tal, e que acabou virando um livro, né? Que eu recomendo a leitura, porque pega pela mão mesmo. Então, veja bem, na tesoura, primeiro veio a ideia de tesoura, depois veio a tesoura que existe na sua gaveta. Então, primeiro veio a essência, depois a existência. No gato também, primeiro veio o instinto do gato, a atitude, a definição de gato, a espécie de gato, e depois vem a vida do gato. No caso dos humanos, não funciona assim. Em outras palavras, isso significa que primeiro vem a vida, primeiro vem a existência, primeiro vem o viver. E depois, se você quiser, você pode até descobrir, em função do que foi a vida, quem você era ou quem você é. Então, no nosso caso, primeiro vem a existência, depois a essência. Essa é a primeira ideia. Em outras palavras, nós não temos que pagar pedágio para nenhuma essência que nos preceda, nenhuma natureza que nos preceda. Nada nos é completamente essencial, de tal maneira que não existe para o existencialismo uma natureza humana. Porque se houvesse uma natureza humana, seria como a felina ou a canina. Não existe uma natureza humana, existe um viver sem essência, um viver sem natureza. E, portanto, no nosso caso, a existência está liberada.
Então, vamos ver. O gato Epaminondas, ele não vai à lua, não fuma cachimbo, não anda de metrô por conta própria, não. Ele faz o que todo gato faz, isto é, ele mia, come, dorme e desdenha do seu dono. Digamos, é uma essência felina que vem antes da sua existência, que se impõe. Bom, no nosso caso, poderíamos dar alguns exemplos. Não só a gente fuma cachimbo, vai à lua se quiser, e até tem gato, até pode imitar gato, até pode miar como gato, mas a gente pode eventualmente nascer de um jeito e decidir virar de outro jeito, como por exemplo mudanças de gênero, né? A gente pode esbranquiçar, a gente pode bronzear, né? Artificialmente, a gente pode, né? Dispondo de cabelos, raspá-los, e não dispondo de cabelos, implantá-los. A gente pode, portanto, ir na contramão de uma certa natureza, fazendo da nossa vida o que bem entendermos, irmos até na contramão da gravidade com as cosméticas, irmos na contramão das obesidades com os nossos recursos de redução alimentar, remédios, etc. e tal. Então veja que nesse sentido não há nenhuma natureza que nos escravize, que nos determine. E por isso, para o existencialismo, a liberdade é o ponto nevrálgico da vida. Somos fundamentalmente livres. Mesmo quando não queremos ser, né? Mesmo quando não estamos a fim de decidir sobre nós mesmos. Aí você entende a frase do Sartre, ele era bom de frases de efeito: somos condenados a ser livres. Em outras palavras, mesmo que não quisermos, teremos que. Então, vamos pegar um exemplo que eu gosto bastante. Você vai lá no aeroporto e compra lá 10 lições para o sucesso, né? E você implementa, passa a viver de acordo com aquilo. Não faltam exemplos, mas não precisa ser para o sucesso, pode ser para uma vida boa ou para o que você quiser. Então você passa a comer linhaça, correr na praia, fazer 20 minutos de abdominal inferior e coisa, e não faça isso, não faça aquilo. É só entrar no YouTube e você tem recomendações de todos os tipos, né? Muito bem. Então, você entrega a vida aos outros, né? Você decide por mim. Você decide por mim. Ora, nesse caso, não há liberdade? Porque você decidiu entregar a vida aos outros. Então, por isso se diz que a liberdade é fundamental. Você pode até decidir abrir mão dela, mas para decidir abrir mão dela, teve que abrir mão dela, teve que decidir. Então, de uma certa maneira, o existencialismo passa por essa ideia. A ideia de que o céu é o limite para nós. A ideia de que não há na nossa natureza nenhum limitante. E, portanto, diferentemente de todos os viventes, nós não estamos circunscritos a uma natureza que nos restrinja. Pelo contrário, estamos liberados para viver segundo nosso entendimento, nossa liberdade, nosso discernimento, nossa lucidez, e isso seja no sentido que for. Agora, antes que me perguntem, que fique claro, o existencialismo não acha isso necessariamente um mal barato, não. Certo? Em outras palavras, né? Você pega e ouve lá e diz: porra, liberdade, que bacana, é nóis, mano, e tal e coisa e tal. E fala: puta, não sei se é bem assim. Por quê? Porque as tomadas de decisão são complexas, são difíceis, são às vezes custosas, e é perfeitamente possível que você se arrependa, aí você tem medo de decidir, e tudo isso torna a vida um pouco angustiante. Então a tal da angústia existencial, que também pode se traduzir numa crise existencial, tem a ver com essas dificuldades de implementar a liberdade, que é o ponto nevrálgico da nossa vida. Entendeu? Então, nesse sentido, o existencialismo é um entendimento sobre a vida humana que responsabiliza o vivente, né? Do mesmo jeito que você é livre, você é responsável.
a liberdade e a responsabilidade são dois lados da mesmíssima moeda. Então, nesse sentido, uma coisa que o existencialismo costuma denunciar é você arrumar suas desculpas, né? Dizer que não era coisa sua, não foi você, não é você, papapá, que é o que ele chama de má fé. A má fé é você negar a liberdade que é a sua, ou negar a liberdade que foi a sua para tomar as tuas decisões. Então você está agindo de má fé. Quer dizer, você está negando a sua condição livre, a sua condição liberada. Então eu penso que esse arranque, para não ficar assim super monológico aqui a coisa, esse arranque já dá uma ideia, eu diria, do ponto central do existencialismo. Sim. Na nossa vida, a existência precede a essência, ou seja, você, a rigor, a cada passo tem 360 graus de alternativas para percorrer. A cada passo vai ter que escolher uma, e a cada passo vai ter que se responsabilizar por ela. E a cada passo vai ter que deixar de viver soluções possíveis em proveito de uma que você escolheu. E essa foi a sua vida, e essa é a sua grande marca, e portanto você será as decisões que tiver tomado, você será a vida que tiver decidido viver, você será o que você fez no mundo, você será o que você escolheu fazer no mundo. E eu acho que essas são ideias importantes do existencialismo.